Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. O assunto de hoje é reologia, algo tão importante na área da farmacotécnica. Definindo reologia, é uma palavra de origem grega, e basicamente significa ciência, ou estudo da deformação. Diz respeito a como ocorre a deformação da matéria, o fluxo, o escoamento da matéria. Qual que é a importância de estudar reologia? É com base na reologia que a gente vai ter noção de viscosidade e elasticidade. E isso é muito importante durante pesquisa e desenvolvimento e no controle de qualidade de diversos produtos, diversas formas farmacêuticas, principalmente as líquidas e semissólidas. Então, para a gente ter noção de como aquela matéria-prima ou aquele substância, aquele produto vai fluir, por exemplo, no momento de fazer um invase, a gente tem que ter noções de reologia. Definição de viscosidade, então, é basicamente a resistência interna que uma matéria, uma substância apresenta em relação à fluidez. Então, o fluxo dessa matéria-prima, dessa substância, vai depender da resistência interna. E essa resistência interna é dita viscosidade. Quanto mais viscosa a massa, a matéria-prima, a substância, o insumo, eu falo assim porque pode ser tanto algo que eu vou usar como componente da minha formulação, como por exemplo a glicerina, ou o produto acabado, como por exemplo um creme. Então, tanto a glicerina quanto o creme, eles vão apresentar viscosidade. E viscosidade é isso, é a resistência. Quanto mais viscoso for, mais difícil vai ser para fluir, Então, por exemplo, um creme, ele vai ser mais viscoso do que a glicerina, que o insumo. E alguns produtos, eles têm uma viscosidade específica que não muda. Independente da força de cisalhamento que eu aplique, a gente vai ver mais adiante o que é isso, ele se mantém constante em uma determinada temperatura e em uma determinada pressão. Quanto maior for a viscosidade da minha substância, maior vai ser a resistência para fluir. Fluidez e viscosidade. Dessa forma, são quase que coisas opostas. Algo muito viscoso vai ser pouco fluido. Algo muito fluido é pouco viscoso. A gente pode ver aí na primeira imagem, tem 5 Beckers e temos 5 substâncias diferentes, com diferentes viscosidades. A primeira substância ela apresenta uma viscosidade muito baixa, ela flui com muita facilidade. Já lá no quinto Becker, a gente vê que a substância ela nem chega a cair, de tão viscosa que ela é. E a viscosidade ela não diz só quão fluido uma substância é. Ela também nos mostra como, por exemplo, as partículas vão se comportar nessa substância. Se eu tenho um líquido mais viscoso, as partículas elas tendem a sedimentar com uma velocidade reduzida. Isso é importante, por exemplo, quando a gente vai formular suspensões, Para que a gente não tenha a formação de Kaken, por exemplo, é interessante que a gente tenha uma solução, uma suspensão viscosa, Para que haja uma sedimentação um pouco mais lenta. Aqui mostrando novamente, que quanto mais viscosa for uma substância, mais lentamente as partículas vão sedimentar nela. A gente tem ali no primeiro tubo biodiesel, no segundo glicerina e no terceiro óleo vegetal. E a gente pode observar que a glicerina desses 3 líquidos é o mais viscoso. Como que a gente determina a viscosidade? A viscosidade ela é determinada por equipamentos chamados viscosímetros. Então a gente pode ter viscosímetros digitais, manuais, e mais automatizados, Nós temos aí no caso o exemplo do Brookfield, que já é um modelo um pouco mais automático. Aliás, ele é mais automático, mais prático também. E o de Cockford, que ele é um pouco mais antiguinho e ele é mais manual realmente. Então, em reologia é bom que a gente tenha a noção de fluxo. O que é fluxo? Fluxo é o quanto a minha matéria vai deformar quando eu vou aplicar uma força sobre essa. Essa força é chamada de força de cisalhamento. Então, o fluxo diz respeito a como a minha matéria vai se comportar, como que ela vai se movimentar. Se ela é um líquido, ela vai fluir, A gente fala que um líquido ele flui de forma a escoar,
Então, quando eu aplico uma tensão de empuxe, uma força de cisalhamento, uma força de cisalha, que são todos sinônimos, sobre uma substância, ela vai começar a fluir. E aí a gente analisa a velocidade de cisalhamento, o gradiente da cisalha e a velocidade de deformação. E com isso a gente consegue determinar o quão viscoso essa minha matéria-prima é. A viscosidade é um dos parâmetros mais importantes em reologia e a gente determina através dessa fórmula, né? Então, a viscosidade, ela nada mais é do que a valor da tensão de empuxe, ou seja, da força que eu estou aplicando sobre essa matéria, dividido pela velocidade de cisalhamento, ou seja, como que essa matéria se conforma, qual que é a velocidade de cisalhamento dessa matéria. E aí eu consigo determinar a viscosidade. E aí a gente pode classificar, de acordo com os parâmetros de viscosidade, a gente pode classificar as substâncias como substâncias ou sistemas newtonianos, que são aqueles que têm uma viscosidade ideal, ou substâncias ou sistemas não newtonianos, aqueles que têm uma viscosidade estrutural. As substâncias newtonianas, elas vão apresentar uma viscosidade constante, independente da força de cisalhamento que eu aplicar, a velocidade de cisalhamento não vai aumentar, né? Então, se eu aplico uma, uma força de cisalhamento, eu aumento a força de cisalhamento, a velocidade de cisalhamento vai continuar igual. E como viscosidade é igual força de cisalhamento dividido pela velocidade de cisalhamento, eu vou ter uma viscosidade constante. São exemplos dessas substâncias a água, a acetona, alguns hidrocarbonetos líquidos, eles são todas substâncias newtonianas. Então, na medida em que a tensão de empuxe, a tensão de cisalhamento, força de cisalhamento aumenta, a velocidade de cisalhamento também aumenta proporcionalmente. Então, a viscosidade ela vai ser sempre igual. Isso é, em uma temperatura e uma pressão constantes. Exemplificando isso por meio de gráfico, eu tenho um aumento da velocidade de cisalhamento na medida em que a tensão de empuxe aumenta. Então, é proporcional. E isso faz com que a viscosidade seja constante. Já as substâncias ou sistemas não newtonianos, são aqueles que apresentam viscosidade estrutural, eles não seguem a lei de Newton. Ou seja, na medida em que eu aumento a tensão de empuxe, eu vou ter alteração na velocidade de cisalhamento. Normalmente a velocidade de cisalhamento vai aumentar, mas não vai aumentar proporcionalmente à tensão de empuxe. Isso faz com que eu tenha uma viscosidade diferente dependendo de qual é essa tensão de empuxe que eu estou aplicando, né, dessa força de cisalhamento. Então, suspensões, emulsões, pomadas e géis, eles apresentam esse tipo de característica. O aumento da velocidade de cisalhamento não é proporcional ao aumento da tensão de empuxe. Essas substâncias ou sistemas não newtonianos eles podem ainda ser divididos entre os que apresentam comportamento plástico, como por exemplo as pomadas, comportamento pseudoplástico, que é o caso dos géis e dos cremes, e comportamento dilatante, como as pastas e suspensões. O comportamento plástico é aquele no qual a tensão de empuxe ela vai aumentar, a velocidade de cisalhamento ela vai aumentar conforme a tensão de empuxe aumenta. Só que vai ter a necessidade de que haja um acúmulo de força inicialmente, né? Então vai ter um aumento da tensão de empuxe sem que necessariamente haja um aumento da velocidade de cisalhamento inicialmente, né? Isso é dito valor de cedência, é um acúmulo de força até que então comece a fluir. Então, em um dado ponto, após aumentar a tensão de empuxo, é que eu vou ter um aumento da velocidade de cisalhamento. São exemplos de formas farmacêuticas que apresentam esse comportamento plástico, as pomadas. Então, se eu vou ter
uma velocidade de cisalhamento após haver esse acúmulo, né, de força para começar a fluir, eu vou ter uma velocidade de cisalhamento maior do que. Desculpa. Então, na medida em que eu vou aumentando a tensão de empuxo, após esse acúmulo de força para começar a fluir, eu vou ter um aumento do valor de velocidade de cisalhamento. Só que esse valor ele vai aumentar muito mais do que a tensão de empuxo. Então, se o denominador vai ser maior que o numerador, o valor ali de viscosidade vai ser pequeno. Então, a gente pode concluir que para substâncias plásticas, na medida em que aumenta a tensão de empuxo, diminui a viscosidade. Ou seja, conforme eu aumento a tensão de empuxo, eu vou aumentar a fluidez desse produto. Outro tipo de comportamento é o pseudoplástico, né? Então, nesse caso, a viscosidade ele vai diminuir conforme aumenta-se a tensão de empuxo. Então, a tensão de empuxo vai aumentar, a velocidade de cisalhamento também vai aumentar. Só que a velocidade de cisalhamento vai aumentar muito mais do que a tensão de push, vai aumentar numa proporção muito maior do que a tensão de empuxo. Então, novamente, aquele mesmo caso. O denominador maior do que o numerador, a viscosidade ela vai ficar baixa, né? O valor ali de viscosidade ele vai ficar baixa. Ou seja, são matérias-primas, são substâncias também que, na medida em que eu aumento a tensão de empuxo, elas vão fluir com muita mais facilidade, né? E isso a gente percebe na prática, quando a gente pega um gel, por exemplo, e passa na mão e começa a mexer, você percebe que ele tem uma dada consistência, mas conforme você mexe, ele parece que vai ficando mais fluido, né? Com cremes, isso também acontece. Então, a viscosidade ela diminui conforme aumenta a tensão de empuxo. O último comportamento é o comportamento dilatante, aquele na qual a viscosidade ela aumenta. Então, a tensão de empuxo ela vai aumentar e a viscosidade, desculpa, a velocidade de cisalhamento também vai aumentar, só que não vai aumentar na mesma proporção, vai aumentar numa proporção menor. Então, o numerador vai ser maior do que o denominador. Isso faz com que a viscosidade ela seja maior, ela vai ser aumentando conforme a tensão de empuxo aumenta. É o caso de suspensões, né? Pomadas. Quando a gente tem ali uma suspensão, por exemplo, com muita fase sólida, né? Com muita quantidade de pó, né? Disperso, maior que 50% da formulação, a gente tem esse tipo de comportamento, né? E ele é dito oposto ao comportamento pseudoplástico. Então, a viscosidade ela aumenta, né? Conforme a tensão de empuxo aumenta, a gente vai ter uma dificuldade maior em fazer esse material fluir conforme vai aumentando a tensão de empuxo. E um comportamento interessante de comentar aqui também é o tixotropismo, né? Tixotropia nada mais é do que mudança pelo toque. Quando eu citei ali anteriormente a questão do gel, né? Que conforme a gente vai mexendo, ele vai se tornando mais fluido, a gente está tendo um comportamento tixotrópico, né? Onde vai se modificar a estrutura interna ao adicionar-se agitação sobre o meio. E quando a gente para de agitar, quando a gente interrompe a tensão de empuxo, ele volta ao normal, né? Ele retorna ao estado inicial quando você coloca ele em repouso. Então, quando eu aplico cisalhamento, né, a força de cisalhamento, tem um gel, por exemplo, tornando-se sol, porque eu tenho a diminuição da viscosidade, ou seja, ele está se tornando mais fluido. E quando eu paro o cisalhamento, quando eu paro de aplicar tensão de empuxo, esse sol ele volta a virar gel. A estrutura do material ela é reconstituída. Aí eu tenho um aumento da viscosidade e ele volta ao estado inicial. Esse é um comportamento muito observado em sistemas pseudoplásticos, né, como géis, emulsões. Então, esses sistemas normalmente eles apresentam tixotropia, né? Mais ou menos evidentes, né? Em algumas situações, como o gel, por exemplo, fica bem evidente essa situação. Agora, algumas questões aqui para a gente comentar, para a gente aplicar tudo que foi aprendido.
Aqui tem um enunciado, basicamente está perguntando em relação aos comportamentos de fluxo, né, e de viscosidade. É correto afirmar que. Então, a gente tem dois gráficos que mostram a curva de fluxo e a curva de viscosidade de quatro substâncias. A substância 1, como a gente pode observar, a curva de fluxo dela é diretamente proporcional. Na medida em que aumenta a tensão de cisalhamento, aumenta a taxa de cisalhamento. E a viscosidade também é constante. Independente da taxa de cisalhamento, a viscosidade se mantém igual. Então a gente já pode supor aqui que é uma substância newtoniana. Aí as substâncias 3, 4 e 2, elas são não newtonianas e cabe a gente investigar se elas são pseudoplásticas, plásticas ou dilatantes. Esse gráfico aqui está um pouco inverso que eu mostrei anteriormente, porque a tensão de cisalhamento está na vertical. Lá eu tinha colocado na horizontal, mas é só fazer essa correçãozinha aí, né? Vamos analisar as afirmativas e aí a gente fica voltando para ver esse gráfico. A afirmativa A, ela diz que os fluidos newtonianos não apresentam relação linear direta entre a taxa de tensão de cisalhamento. A gente sabe que é mentira, não precisa nem analisar o gráfico lá, né? Porque os fluidos newtonianos eles apresentam uma reação linear direta, né? No caso da substância 1. Então, é uma reação linear direta, é diretamente proporcional na medida em que aumenta a taxa de cisalhamento. Aliás, na medida em que aumenta a tensão de cisalhamento, aumenta-se a taxa de cisalhamento. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Os fluidos não newtonianos não apresentam relação linear, ok, né, entre taxa e tensão de cisalhamento. Então, eu vou ter esses fluidos não newtonianos representados pela curva de fluxo 1, 3 e 4. Está errado, porque, como eu já disse, né, a substância 1 é newtoniana. Alternativa C. A curva 1 tem comportamento de fluxo do tipo pseudoplástico. Errado. A curva 1 é uma substância newtoniana, né? Quem vai ter comportamento plástico, pseudoplástico ou dilatante são substâncias não newtonianas. Alternativa D. Os fluidos dilatantes apresentam relação de proporção direta entre viscosidade e a taxa de cisalhamento. Então, verdade, né? Na medida em que eu aumento a taxa de cisalhamento, eu aumento a viscosidade de substâncias dilatantes. Ou seja, quando eu submeto a um aumento da taxa de cisalhamento, apresento aumento da viscosidade. E são representados pelas curvas de fluxo 3 e de viscosidade 3. Vamos analisar a 3. Olha, está aumentando a taxa de cisalhamento na medida em que aumenta a tensão de cisalhamento. Ok. Está aumentando a viscosidade na medida em que aumenta a taxa de cisalhamento. Então, a alternativa D está correta, né? No gráfico lá, a curva de fluxo 3 e a curva de viscosidade 3 corresponde a uma substância dilatante. E a alternativa E, os líquidos pseudoplásticos sofrem severo aumento de viscosidade em resposta à elevação da taxa de cisalhamento. Os fluidos pseudoplásticos, eles apresentam uma diminuição da viscosidade na medida em que aumenta a taxa de cisalhamento. Questão 2. A água é classificada de acordo com a reologia como um fluido newtoniano, porque a viscosidade da água ela não aumenta com o aumento da tensão aplicada, porque senão ela não seria newtoniana, né? Diminui também não, porque ela não estaria seguindo a equação de Newton. Alternativa C. Independe da tensão aplicada, mas dependendo somente da temperatura e da pressão. Essa é a alternativa correta, né? Então a viscosidade da água ela não tem relação com a tensão aplicada. Ela vai mudar apenas em função da temperatura e da pressão. E a alternativa D permanece constante até uma determinada tensão crítica. Não. Ela não, independente da tensão aplicada, ela não vai aumentar. Questão 3.
A curva 1 apresenta... Ah, tá, são afirmações em relação a esse gráfico. Aqui é igual o que eu tinha dito anteriormente, né? Tá ao contrário do que eu coloquei. A tensão de cisalhamento, ou seja, a força aplicada, está na vertical. E o gradiente, né, de cisalhamento está na horizontal. É só lembrar disso, que está um pouquinho diferente do que eu coloquei, da forma como eu coloquei na aula. A curva 1, então a curva 1 ali, ó, olhem para a curva 1. Ela apresenta um comportamento de fluxo newtoniano. Errado, né? Ela não apresenta um comportamento de fluxo newtoniano, porque na medida em que o gradiente de cisalhamento está aumentando, ela está aumentando também. Então, não é newtoniano. Quem é newtoniano aí é o 2, né? Então, a 1 não é newtoniano. Errada essa afirmativa. Outra afirmativa. O comportamento de fluxo pseudoplástico é observado na curva 1. E não na curva 1, eu tenho o aumento da tensão de empuxe e eu estou tendo aumento do gradiente de cisalhamento. E é importante você ver que o gradiente de cisalhamento está aumentando mais do que a tensão de cisalhamento. Ou seja, eu vou ter uma viscosidade diminuída, né? E é justamente o que a gente vê lá em substâncias pseudoplásticas. Na medida em que aumenta a tensão de cisalhamento, diminui-se a viscosidade. Questão 4 não tem muita relação aqui com o conteúdo, mas é bacaninha para a gente analisar. Entre os parâmetros físicos abaixo relacionados, esses 5 aí, qual que indicaria inconformidade se, ao observarmos um frasco de medicamentos contendo comprimidos, a gente detectasse pó no fundo, né? Grande quantidade de pó liberado no fundo desse recipiente. Qual é a característica que está em inconformidade? Então seria a friabilidade, né? Nós estaríamos tendo a liberação de um pó, esse comprimido, então eles não estariam adequados. É isso, galera, com certeza ficaram algumas dúvidas a respeito do assunto. Minhas aulas sempre são bem introdutórias, é só para tirar algumas dúvidas básicas, esclarecer algumas coisas. Eu peço a vocês que, se gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal para acompanharem todo o conteúdo. Serão conteúdos bem diversos, de várias disciplinas. E podem comentar sugestões, críticas e as dúvidas de vocês que ficaram. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.